E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Cuiabá, que se enfrentam nessa terça-feira, dia 29 de dezembro, a partir das 9h30 da noite no Independência, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro inicia a rodada em 12º lugar, com 40 pontos conquistados, e o Cuiabá está em terceiro na tabela, com 50 pontos. Se o Cruzeiro não tivesse tropeçado tanto nas últimas rodadas, provavelmente esse seria um jogo aí, um confronto direto entre times que brigam para subir para a primeira divisão no ano que vem. Mas infelizmente o Cruzeiro perdeu rendimento nas últimas rodadas, perdeu fôlego e nesse momento tem que olhar para baixo, porque nós estamos a apenas 5 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento e a vitória hoje é essencial para a gente fugir de qualquer risco dessa queda, O Cruzeiro precisa se distanciar dessa parte baixa da tabela, porque convenhamos que estamos todos traumatizados com o que aconteceu na temporada passada, então o Cruzeiro não pode dar a sopa pro azar e tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Falando aí das possibilidades na tabela, em caso de vitória, o Cruzeiro pode ir a 43 pontos e recuperar as posições perdidas aí para Operário e Brasil de Pelotas. Em caso de empate, a gente vai a 41 e na melhor das hipóteses consegue ganhar a posição do Operário, mas poderia também ser ultrapassado pelo Confiança, que vai jogar contra o Náutico. E se perder o jogo, o Cruzeiro também só pode perder a posição para o Confiança, porque o CRB tem 37 pontos, pode chegar aos 40, mas o Cruzeiro teria mais vitórias. Mas falando agora das prováveis escalações e começando com o Cruzeiro dono da casa, existe uma tendência ao Filipão fazer algumas mudanças na equipe. O provável 11 inicial tem o goleiro Fábio, a zaga com Manuel e Ramon, lateral direito Raul Cáceres, lateral esquerdo Matheus Pereira. No meio-campo, os volantes Adriano e Felipe Machado, o Giovanni Piccolomo como um meia central, William Potker pela direita, Arthur Caíque na esquerda e o Rafael Sobis no ataque. Nessa formação, vocês estão notando que tem 4 mudanças aqui na escalação em relação ao time que perdeu para a Ponte Preta na última terça. O Fábio volta ao gol depois de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, a zaga continua Manuel e Ramon, inclusive os dois estão pendurados há várias rodadas e não têm tomado cartão. As laterais também seguem as mesmas, com Raul Cáceres e Matheus Pereira, e o Adriano também é mantido aqui como primeiro volante. O segundo volante vinha sendo o Jadson Silva, que deve ficar no banco nessa partida, e o Machado, que estava jogando como um meia central, sendo recuado para a função de segundo volante, o que abre uma função aqui no camisa 10, digamos assim, que deve ser a primeira oportunidade aí para o Giovanni, o Giovanni Piccolomo como titular do Cruzeiro. Torço muito para que ele consiga jogar bem, para que esteja melhor fisicamente, porque esse vinha sendo o grande problema dele, a questão física, ele mal estava suportando 45 minutos em campo. Tomara que já esteja melhor condicionado e faça um grande jogo hoje, porque tecnicamente, pelo que ele mostrou nas poucas partidas que entrou, é um jogador mais adequado a essa função aqui do meio armador do que o Machado, o Regis ou qualquer outro. O William Potker sendo mantido como atacante pelo um lado, deve jogar pela direita, e na esquerda, onde vinha jogando o Ayrton, o Arthur Caíque deve ter uma oportunidade nesse jogo, e mesmo não sendo um grande admirador do futebol do Arthur Caíque, estando muito decepcionado com o que ele fez no Cruzeiro até agora, eu acho que essa titularidade ela chega a ser justa, não pelo Arthur Caíque, mas porque o Ayrton caiu demais de rendimento. E particularmente eu tenho mais esperança com o Ayrton entrando no segundo tempo, num jogo como esse, do que com o Arthur Caíque, até porque o Arthur normalmente entra meio desligado no jogo, não é aquele cara que entra pilhado, e o Ayrton, nas oportunidades que ele teve lá no início do ano, entrando no segundo tempo, ele foi um jogador que conseguiu dar alguma coisa diferente pro jogo, umas arrancadas, umas jogadas diferentes, então acho que essa é uma troca interessante, tá? Pra ser bem sincero com vocês, essa seria a minha escalação para esse jogo de hoje. Eu tô concordando muito com o Filipão, o que eu nem sei se é boa coisa, tá? Mas eu acho que realmente essa formação aqui com o Arthur Caíque e o Potker, para tentar aproveitar o fato deles baterem, ou gostarem de chutar da entrada da área, tendo também o Rafael Sobis de volta ao comando de ataque depois de cumprir suspensão, a gente tem aqui uma possibilidade de ter 2 jogadores que são bons na armação de jogadas, o Giovanni e o Sobis, e o Arthur Caíque com o Potker entrando para eventualmente fazer ali um atacante surpresa. E mesmo gostando muito do Jadson, gostando bastante do Adriano, achando que são 2 jogadores que vão ser muito importantes para o Cruzeiro no futuro, talvez esse banco aí faça bem para os 2 recuperarem seu melhor nível. Agora vamos falar do Cuiabá, do técnico Alan Aal, que tem alguns desfalques
desfalques para esse jogo, mas que é um time que está num momento bem melhor que a gente, né? Não à toa eles têm 10 pontos a mais e estão hoje na zona de acesso para a próxima Série A. A provável escalação inicial tem o goleiro João Carlos, a zaga com Ednei e Anderson Conceição, o lateral direito é Lucas Ramon e o lateral esquerdo Alexandre Melo. No meio-campo, os volantes são Gabriel Pierini e Matheus Barbosa, o Felipe Ferreira como um meia centralizado, Marcinho caindo por uma ponta, o Felipe Marques na outra e o Elton como centroavante. Entre os desfalques do Cuiabá estão os dois laterais esquerdos, tá? O Romário, que tá suspenso, e o Lucas Hernandes, que tá machucado. Então esse menino Alexandre Melo, que é cria da categoria de base do Vasco, vai ter essa oportunidade hoje. O Auremir e o Rafael Gava, que são caras importantes titulares aí do meio-campo, também estão fora. E o Elvis parece que vai começar o jogo no banco, ele tá se recuperando de lesão, mas ainda não tá 100%, e costuma ser o camisa 10 do time. Então o Cuiabá está de fato bem desfalcado, mas nem por isso vai ser um adversário simples, muito pelo contrário. E para quem não lembra, o Cuiabá teve uma grande arrancada aí na Série B, né? Era o líder da competição ali no primeiro turno, inclusive ganhou do Cruzeiro por 1-0 com o gol desse rapaz aqui, o Felipe Marques. Eles tiveram uma queda de desempenho aí desde a saída do treinador, do Chamusca, mas ainda assim é um time que tá na briga e tem grandes chances de subir. Acho que o jogador mais conhecido é o Elton, né? O centroavante, que já jogou em Corinthians, em Vasco, rodou bastante, tem 8 gols nessa Série B, é um jogador muito perigoso. O artilheiro do Cuiabá na temporada é o Maxwell, um jogador que tem 15 gols no ano e 6 gols nessa Série B. Ele tem sido reserva ultimamente, mas é uma opção de atacante pelos lados, principalmente pela esquerda. E a outra opção que eu botei aqui, o Nenê Bonilha, ele seria uma alternativa para o Cuiabá mudar um pouquinho o esquema, ou melhor, recuperar o esquema de 3 volantes, que provavelmente não vai ser utilizado hoje, justamente por causa desses desfalques, né? Então poderia sair o Felipe Ferreira, entrar o Nenê Bonilha, que seria uma opção aqui como volante mais pela esquerda, o Pierini pela direita e o Matheus ficando um pouco mais centralizado. O Cuiabá muitas vezes jogou dessa forma, mas tendo as opções aqui do Auremir e também do Rafael Gava, né? O Gava principalmente, que ele é um terceiro volante, mas ele aparece muito na articulação de jogo também. Para fechar o vídeo, então, eu vou deixar o meu palpite para o jogo, que vai ser Cruzeiro 1, Cuiabá 0, e o único gol será marcado por Rafael Sobis. E nem precisa ser do meio campo, pode ser de pênalti, pode ser de qualquer jeito, o importante é fazer gol e a gente ganhar. A bola rola a partir de 9h30 da noite e segundo o site Globoesporte.com, o jogo vai ter transmissão tanto do Sport TV quanto do Premier FC para todo o Brasil, inclusive aqui para Minas Gerais. Assim que terminar essa peleja, ali por volta das 11h30 da noite, a gente tá ao vivo aqui no canal para falar sobre o jogo e tomara que finalmente a gente tenha motivo de alegria, que a gente possa ficar feliz, pelo menos nesse último jogo do ano, para fechar de uma forma decente, né? O último jogo que o Cruzeiro fará antes de completar 100 anos de existência. Se gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like aí, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, como que você escalaria o Cruzeiro, seu palpite de placar e mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!